estamos a mais um dia no trecho, dia na estrada. Para mim é o mesmo dia, para vocês é o dia seguinte. Acabei de entrar na A26 outra vez, vou até a Lewis e depois apanhar a 27 e antes de chegar a Brighton vir à esquerda e a loja fica ali bem perto. Deve estar mais ou menos a uns 20 km de chegar à loja, portanto são mais ou menos 10 até chegar à 27, M27, A27, ali é a A27. E depois de entrar na A27 é mais uns 7 ou 8, coisa por aí, até chegar à loja. Então vamos lá ao segundo episódio. Hoje o segundo episódio vai ser antecedente ao primeiro. Vou dizer o que é que me levou a vir trabalhar para a Inglaterra e como é que as coisas aconteceram. Eu em agosto de 2001 já estava a ter problemas financeiros, não estava a conseguir pagar algumas das contas que tinha. Não eram muitas, era principalmente uma, era o meu carro, não estava a conseguir pagar, estava a ter muitas dificuldades, o carro estava ligeiramente machucado, porque eu tinha tido um acidente, uma coisa pequena, mas como em Portugal não há seguro contra todos os riscos, mas é caríssimo. Eu tinha seguro contra terceiros, que só pagava os arranjos dos outros, não pagava o meu. E aquilo foi o acidente por minha culpa, arrebentou-me um pneu que eu estava a fazer uma curva e eu bati contra um outro carro que estava parado. Portanto, nada de especial, não é? E então a empresa tentou levar o carro de volta, como eu não conseguia pagar as prestações, mas como ele estava machucado, acabou por não levar, porque não valia o dinheiro do empréstimo. E eu acabei por deixar de pagar e foi para o tribunal e nunca chegou a ir à decisão, porque entretanto eu vim para a Inglaterra. E porquê é que eu vim para a Inglaterra? Porque em agosto de 2001 o meu cunhado foi passar férias a Portugal, esteve na casa da minha sogra, ele ia sempre passar férias para a casa da minha sogra. E ele tinha 3 miúdos pequeninos, um deles era bebê, e os outros tinham 3 anos e 2 anos, era uma coisa assim. E então a minha sogra é um bocado difícil de aturar. Os netos eram crianças inglesas que não falavam português e estavam habituados a fazer tudo o que querem, a mexerem querem e a comer, ter as mãos no comer e depois mexer em tudo e aqui a minha sogra é toda mexiquiques, né? Aquilo começou a correr mal e eles houve uma altura que se pegaram lá um filho com a mãe. A minha sogra tem um feitio muito especial, mas são outras histórias. E aconteceu que eles chatearam-se e um dia apareceram-me lá às 8 da noite à minha porta, não tinham onde dormir, se eu não importava que eles ficassem lá durante uma semana a dormir com a gente, porque eles não podiam vir embora para a Inglaterra, porque tinham o ferry marcado para aquela data e não podia ser alterado. E os hotéis lá eram caríssimos para 4 pessoas, e então e eu disse que sim, tudo bem, claro. Não lhes fechei a porta. E então eles começaram a falar, devias ir para a Inglaterra, aquilo é que é bom, não sei o quê, não sei o que mais. E eu cheio de problemas até à cabeça, não é? Sempre trabalhei na vida inteira 7 dias por semana, mas o dinheiro nunca chega para tudo.
Eu, enquanto vivia em Portugal, tive férias uma vez uma semana e trabalhava praticamente 7 dias por semana. Pá, não tinha descanso. E mesmo assim eu não chegava. Tinha que pagar a renda da casa, tinha que pagar o carro, tinha que pagar a luz, tinha que pagar o gás. Enfim. Tinha 2 filhas na escola. Uma tinha que ir para o liceu que era longe, tinha que se pagar tudo. A vida não era fácil. E então começou a haver muitas promessas. Era o Eldorado. Eu era motorista, eles sabiam, não é? Há muita falta de camionistas na Inglaterra, tu chegas lá, aquilo é chegar e vencer, vais ganhar mundos e fundos, vais fazer a tua vida uma vida boa. E eu comecei a me iludir. A vida lá não passava daquilo, não é? E disse, pronto, então conta comigo. Eu estava a trabalhar a efetivo lá numa empresa de entrega de óleos. Eu até gostava muito daquele emprego, para ser sincero com vocês, eu adorava o emprego. Eu tinha excelentes relações com o meu patrão, ainda tenho, ainda estamos em contacto diário. Não diário, mas falamos com frequência, não é? Talvez o melhor tempo que eu tive enquanto trabalhar por conta de outrem foi talvez o melhor tempo que teve na minha carreira laboral. Estive lá 4 anos com eles e gostei muito. Mas pronto, o ordenado não chegava, além de eu já não ganhar mal lá, mas para a condição portuguesa, o ordenado era fraco. E então disse, está bem, pronto, eu despeço-me do trabalho, não já, mas daqui por uns meses. Porque eu tenho que dar tempo à empresa de arranjar um motorista, porque eles só tinham um motorista, era uma empresa familiar. E eu tinha que esperar que eles arranjassem um motorista e tinha que dar tempo à casa e por aí fora, ao menos receber o pouco que tinha direito, para não sair de lá de mãos à abanada, não era lógico. E foi assim, quando cheguei a novembro, princípio de novembro, tinha que dar 2 meses à casa. Despedi-me, disse ao meu cunhado que ia para lá, vinha para cá no dia 1 de janeiro, que eram os 2 meses que precisava dar à casa. E ele nunca disse que não. Eu disse logo, sabes que o meu inglês é um inglês que aprendi nos filmes, não é? É mau, sei algumas coisas, mas nada de especial. E ele disse, não tens problemas, que isto aqui não é problema, eles estão a rasca e eles metem qualquer pessoa. E pronto, e eu comecei a preparar tudo, dei praticamente tudo o que tinha em casa, não vendi nada. Eu tinha dois cães e um gato, e ao meu lado eu vivia numa vivenda com 2 quartos, uma boa sala, era uma casa boa, relativamente boa, quer dizer, uma casa, cozinha, sala, 2 quartos, uma casa de banho. Alugada. Tá? Então ao meu lado vivia uma vizinha que também tinha uma casa bem mais pequena. E então ela, quando soube que eu estava para ir embora, a gente tinha uma relação boa, a minha mulher era amiga dela, e quando ela soube que a gente queria ir embora para a Inglaterra, pediu-se, a gente falava com o senhorio, que era o mesmo senhorio dela, de maneira a que ela pudesse ficar com a nossa casa. Ela era uma senhora já com 50 e tal anos, o marido já estava reformado da polícia. E ela disse que se a gente fizesse isso, ela gostava muito de animais, ela já tinha por si 2 canitos pequeninos, ela gostava muito de animais e disse que nos ficava com os animais para a gente poder ir à vontade. Porque da minha família ninguém quis ficar com eles. Então ela ofereceu-se para ficar com os animais. Estamos neste momento a passar por Lewis,
Isto é o túnel de entrada para a vila. Portanto, estamos praticamente a chegar à A27. Continuando aqui a nossa conversa, ela disse que tinha todo o gosto em nos ajudar e ficar com os animais, para a gente poder ir com a cabeça tranquila. E eu, como compensação dela fazer isso, não só falei com o senhorio, fiz com que ele aceitasse que ela fosse para lá, como deixei praticamente tudo o que tinha para essa senhora e o marido, que eram pessoas com quem a gente se dava bem, eram madeirenses, eram pessoas amigas, digamos assim. E foi o que aconteceu. Pronto. Eu no dia 31 entreguei-lhe a casa, com tudo o que lá tinha dentro, praticamente, frigoríficos, fogão, esquentador, televisão, camas, deixei tudo, praticamente a mobília, o recheio da casa deixei tudo para ela. Para ela ter ficado com os animais, não é? Tipo um agradecimento. Então vamos na A27 neste momento. Agora é mais um saltinho até à loja. E pronto. Marcámos os bilhetes do avião. Dia 1 de janeiro. Fui dormir à casa da minha mãe para dar passar a casa para ela. Vamos dormir à casa da minha mãe, já não lembro se da minha mãe ou se da minha sogra. Acho que foi da minha mãe. Não tenho certeza, já não lembro. Acho que foi da minha sogra. Acho que sim. No dia 1 de janeiro, à tarde, foram-me levar ao aeroporto, a minha mãe. Fomos então lá. Foram-nos levar lá ao aeroporto, apanhei o avião e aterrei aqui no Itro. Tinha lá o meu cunhado à minha espera. A gente trazia umas 7 ou 8 malas e ele apareceu lá para me buscar, ele, a mulher e os 3 filhos. Ele tinha uma carrinha Volvo, uma 940, eu já não me lembro bem, era uma carrinha Volvo daquelas 940 ou 840. Então ele, a mulher e 3 filhos dentro do carro para ir buscar mais 4 com bagagens. A coisa ali começou logo mal. Eu tive que lá deixar as bagagens todas numa agência que tomava conta de bagagens com um custo. Logo ali ficaram logo 20 ou 30 libras do pouco dinheiro que eu trazia. E depois pediu-me mais 10 libras emprestadas que era para pagar o parque. E eu logo ali comecei logo a pensar, está bonito. Então eu acabei de chegar, não estava com quase dinheiro nenhum e ele nem dinheiro teve a pagar o parque. E eu suposto tive a ir para a casa dele, vai ser bonito. Pronto, mas a primeira semana foi tudo bonito. A gente mais ou menos estava-se a dar mais ou menos bem, e ele ia comigo, ver se a gente arranjava emprego, foi-me inscrever na Segurança Social. Pronto, foi dar aqueles pequenos passos que é preciso dar quando se muda de país. Mas eu, como tinha carta portuguesa, não tinha trocado para a inglesa, isso demorou tempo, ninguém me dava emprego com carta portuguesa. Passado uma semana de lá estarmos, não tivemos. Eu saí para ir à procura de emprego, eu saía às 9 da manhã de casa, só a passear às 5 ou 6 da tarde, à procura de emprego. Andava lá, a Londres, batia às portas das lojas, das fábricas, eu sei lá o que é que eu fiz. Um dia chego a casa, passado uma semana lá está a minha mulher a chorar, porque o irmão tinha-se pegado com ela
eu nem sei sinceramente se devo contar as razões, porque foi coisas tão estúpidas que às vezes tenho que gostar de pensar nisso. E pronto, eles estavam chateados, eu não vou entrar agora em muito mais pormenores. Estavam chateados, ele começou a mandar vir com ela por uma coisa que ela não tinha feito, eu só vou dizer isto, pronto, por uma coisa que ela não tinha feito, e aquilo foi só uma maneira de pegar para começar que a mulher dele começou-se a chatear com ele, que ela não falava português, a gente não falava inglês, era difícil de comunicarmos, e ela começou-se a chatear com ele porque a gente estava lá e não havia meio da gente arranjar emprego e ela andava a trabalhar e ele estava em casa sem fazer nenhum. Ele sempre foi muito calão, não é? Ele não trabalhava e ela começou a dizer que andava ali a trabalhar para aquela gente toda. E provavelmente com razão, não é? Porque ele nunca nos contou qual era a situação dele e como é que eles viviam. A gente só descobriu quando cá chegou. É que quando a gente cá chegou é que soube que ele não trabalhava já há não sei quanto tempo. E ela, coitada, é que trabalhava para pagar as despesas dele e dos filhos, porque ele estava em casa de pau para o ar. Mas, enfim, e ela começou-se a pegar com ele por causa da gente lá estar, e já não chegava a ter que trabalhar para ele e para os filhos, agora tinha que andar a trabalhar para a gente. E quando a gente começou-se a perceber o que é que estava ali a passar, digamos que foi muito complicado. E pronto, foi a primeira discussão que ele teve com a irmã. E dali para a frente começou tudo a descambar, começou a haver discussões quase diárias, ele sempre a pegar-se com a irmã, eu andava na rua o dia todo a tentar arranjar emprego, não conseguia. Passado um mês lá estar a trabalhar, houve lá um espanhol, como já tinha contado, houve lá um restaurante espanhol que me deu trabalho para trabalhar a lavar pratos. Estive lá durante 3 dias, eu já contei esta história, portanto não contei se há muito tempo, portanto ainda se deve lembrar. E foi uma fase complicada. Ainda estive lá durante mais 2 meses, estive lá 2 meses na casa dele, a ter discussões a quase diárias. A minha mulher sofre de asma. E passado 2 meses de lá estar, estou aqui um bocadinho parado porque estou a ver, porque eu vou fazer a aproximação à loja do sentido oposto e não quero apanhar a rota errada. É um bocadinho mais para a frente. É um bocadinho mais para a frente. E então, passado 2 meses lá está, depois de discussões quase diárias entre eles, não é? Que eu estava na rua o dia todo, quando chegava a casa é que ela me contava o que é que tinha acontecido. A minha mulher tinha problemas de falta de ar e um dia enervou-se de tal maneira que começou a ter muita falta de ar. Eu nesse dia estava em casa, isso foi um sábado ou um domingo. E eu pedi-lhe a ele para chamar a ambulância porque eu estava a vê-la a passar para o outro lado e ele começou ainda a gozar com ela, a dizer que ela estava a fingir. E eu disse que não está a fingir, faz favor, telefona lá para a ambulância porque ela está a passar para o outro lado, não está a fingir, está mesmo a ter uma crise de asma enorme. E ele teve ali 10 minutos a rir-se da situação
Até que quando ela praticamente desmaiou, e ela estava aí, borrou-se todo e telefonou para a ambulância. E foi rápido, foram relativamente rápidos a chegar. E então eles socorreram, né? E eles disseram-lhe ele que chegou quase ao limite, ela chegou quase ao limite. E então aí eu, pronto, chateei-me a valer. E no dia seguinte fui acho que é nesta que eu tenho que sair. É. E no dia seguinte fui à Câmara, porque aqui a gente tem um departamento de habitação social, e fui lá mais a minha filha e a minha mulher. A mais velhinha já falava mais ou menos inglês, portanto já consegui explicar. E então fomos lá falar com a senhora, contar o que é que estava a acontecer. E a senhora disse assim: olha, eu neste momento não posso fazer nada, você vai voltar para casa, nós ficamos já aqui com tudo marcado. Essa senhora foi excelente. Ficamos já com tudo aqui marcado, com o seu reporte, com o seu historial. E você vai para casa, e se voltarem a ter alguma discussão, você agarra na sua mulher e nas suas filhas, dirige-se ao posto da polícia mais perto e diz que foram postos na rua pelo vosso cunhado e que não têm para onde ir. E assim foi, a gente foi para casa. Eu já ia com as costas quentes, né? Ele começou outra vez a chatear a gente. E eu virei para eles e disse assim: ao menos se uma vez homem na tua vida, pá, e põe-me na rua, manda-me embora. Não me queres cá, manda-me embora, pá, eu vou-me embora. Eu sou uma pessoa de palavra, eu não gosto de chegar ao pé de alguém e mentir e dizer que ele meteu na rua sem ele me ter metido na rua, não é? E pronto, e ele disse: então vai para o olho da rua, pronto, neste momento vou-te meter na rua, vai para a rua. Pronto, e eu assim fiz, a gente saiu de lá. Acreditem que ele ficou espantado. A gente saiu de lá a rir, todos contentes. E ele ficou para olhar para a gente, porque é que a gente estava a sair de lá a rir-se, todos contentes. Porque aquilo foi o ponto final do massacre. Foi o ponto final do massacre. E pronto, a história vai ficar por aqui hoje. Como podem ver, acabei de chegar à loja. Agora vou só estacionar. E amanhã há um episódio novo. Amanhã vou contar o resto da história. O que é que aconteceu? Tá bom? Chegar um pouquinho mais para a direita, para se vier aqui para descarregar o Marks & Spencer, tem espaço para entrar. Do sítio. Aí pronto, vamos ficar assim. Ficamos assim. Pronto, espero que tenham gostado.
Foi um prazer contar mais um episódio. E amanhã começamos a história a partir de o que é que aconteceu a seguir, quando eu fui para a polícia. Vá, um abraço e até amanhã.